Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, o Senhor nos concede mais uma oportunidade de estarmos aqui, né? E compartilhar, né, irmãos, a palavra de Deus. Nós estamos postando um vídeo por semana, né? Porque estamos começando agora e também para o grupo não ficar inerte, né? Porque não adianta a gente fazer o grupo e convidar as pessoas e não ter conteúdo. E graças a Deus nós temos uns colaboradores, irmãos, nos ajudando. Semana passada, no vídeo passado, nós comentamos a respeito das duas testemunhas, um esclarecimento que o Diácono Nereias nos pediu. E nós demos nossa singela opinião, né? A nossa singela ajuda. E hoje nós vamos comentar sobre um post que o Diácono Hans Miller nos enviou. Está partilhando conosco, que ele viu um comentário lá em uma das suas redes sociais e ele nos enviou. Eu vou postar na tela aí, você lê junto comigo. Olá, pastor Mauro Bonfim. Estive lendo um comentário que me chamou muito a atenção e gostaria de saber, na sua linha de raciocínio claro, de base à Bíblia Sagrada, sobre este comentário. Por que não pode o Deus Todo-Poderoso perdoar alguém de seus pecados depois que morre? Exemplo, um homem cristão que está aparentemente na boa lista de Deus, toma uma decisão estúpida e decide beber um pouco demais. No caminho para casa, ou para casa, né? Ele bate em uma minivan, matando uma mãe e seus 2 filhos. E a si mesmo. Este homem levou uma vida muito fiel e cometeu um erro estúpido, mais grave. Se este homem não pediu perdão de seus pecados antes da atividade elétrica do cérebro cessar, então Deus irá julgá-lo e enviá-lo para o inferno para queimar por toda a eternidade? Que pergunta, né, irmãos? É muito difícil. Eu sei que muitos irmãos estão cheios de versículos na ponta da língua, né? Para poder responder. Os irmãos podem comentar aí na descrição do vídeo, pode falar, entendeu? Lógico, com respeito. A gente, acima de tudo aqui, nós temos que respeitar a opinião de todo mundo, não é? Aqui o grupo é para nós aprendermos, não é? Aprendermos da palavra de Deus, né? Compartilhar, partilhar, entender aquilo que nós lemos, amém? Então eu vou chamar a vinheta rapidinho do nosso Entende o que Lê e nós já vamos comentar sobre isso. Voltamos? Aleluia, louvado seja Deus. Uma historinha assim bem interessante, né, irmãos? É triste, mas aqui nós sabemos que é uma ilustração, né? Primeiramente, nós temos que saber o que é pecado, irmão. Então, nós vamos fazer uma introdução rápida aqui sobre a martiologia. O que é a martiologia? A doutrina do pecado. Eu quero chamar os irmãos aqui para uma leitura na Epístola de Tiago, capítulo 1. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 15. Vou colocar o versículo aí e você me acompanha. Bem-aventurado do varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. O pecado consumado gera a morte. Grave bem esse versículo, esse final de versículo 15, né? Que aqui vai ser a nossa base, irmão. Nós vamos nos basear aqui. Então vamos falar rapidamente sobre pecado, porque a gente poderia responder essa pergunta do irmão com meia dúzia de versículos. Mas o nosso intuito aqui é aprender, irmãos.
Não é só ficar replicando, debatendo e etc. Aqui a nossa intenção é uns aprender com os outros e todos com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos lá para o que é pecado. A palavra grega usada para definir pecado é hamatanó, de onde vem a expressão hamartiologia, que significa doutrina do pecado, que é isso que nós vamos estudar agora. E no hebraico ela é atar. Ambos têm o mesmo significado. Errar. Errar o alvo. Ou não atingir o alvo. Ou atingir o alvo errado. Então essa é a definição, tanto no hebraico como no grego, para pecado. Mas o que é pecado para nós cristãos, né? Através da Bíblia? Pecado, irmãos, é aquilo que nos afasta de Deus. Pecado é aquilo que separa o homem de Deus. Essa é a definição bíblica para pecado. Isaías 59, versículo 1 e versículo 2, fala que o pecado ele cria uma barreira, uma divisão entre o homem e o Deus, a ponto de Deus encolher as mãos e agravar os ouvidos, para não atender o homem. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou seja, separação. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Parte A. A parte B falaremos no final do vídeo. Então, irmãos, pecado para nós, mediante as santas escrituras sagradas, a santa palavra de Deus, pecado é aquilo que separa o homem de Deus. Então nós vamos falar o que é pecado. Vamos começar lá do pecado original, o pecado que entrou no mundo quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus, lá no Éden. E quando eu falo de pecado, irmãos, de pecado original, eu não estou falando de primeiro pecado, e sim da sua origem, de onde se originalizou, originalizou o pecado, que foi lá no Éden, lá da sua origem, onde foi introduzido na humanidade. O pecado, irmão, se deu lá nos céus, quando Lúcifer quis ser um Deus igual a Deus, quis fazer um trono para si semelhante ao do Altíssimo. E como Deus, ele não deixa se escarnecer, ele não se deixa ser zombado e não dá a sua glória a ninguém, ele não dá a sua glória a outrem. Ele derribou Lucifer e uma parte dos anjos que com ele pecaram, rebelaram contra Deus do céu. Então, o primeiro pecado se deu nos céus. O pecado original que introduziu na raça humana se deu no Éden, quando Deus disse para Adão e Eva: coma de todos os frutos das árvores, menos daquela lei, do conhecimento do bem e do mal. Porque se dela comerdes, certamente morrerás. E esta morte, irmão, é a morte eterna. Aí você deve estar me perguntando, por que, irmão Mauro, a morte eterna? Porque o homem pecou contra Deus que é eterno. É por isso que ele não teve condições de pagar a sua dívida. Mas Jesus, que é eterno, destituiu-se da sua glória, se humilhou em forma de homem, e mesmo sendo igual a Deus, não teve por usurpação, mas antes esvaziou-se a si mesmo, e tomou forma de servo, e veio pagar toda a nossa dívida. Toda a cédula foi paga por Jesus Cristo, porque nós não tínhamos condições de pagar essa dívida que o homem contraiu lá no Éden. Mas por que o homem pecou?
Pecou porque preferiu obedecer à serpente do que obedecer ao seu Criador. A serpente deve ter perguntado: por que vocês comem de todos os frutos das árvores, menos daquela árvore ali? E a mulher responde: porque Deus disse, se nós comermos, certamente morreremos. Aí a serpente, ela vai distorcer. Ela vai dar um revés na fala de Deus. Morre não. Deus falou que morre, mas ela disse, morre não. Se você comer, você vai conhecer o bem e o mal igual a Deus. Ou seja, você vai ser um Deus igual a Deus. E isso foi o suficiente para ela ser seduzida e pecar contra Deus. Ela desobedece a Deus. Ela comeu do fruto e deu para o seu marido comer. E quando eles perceberam que estavam nus, que os olhos se abriram, foram se esconder. Esconderam quando ouviu a voz de Deus chamar: Adão, Adão, aonde é que tu estás? Ele vai dizer: Senhor, estou aqui, ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Escondeu por quê? Porque viu que tinha desobedecido a Deus, tinha pecado, tinha errado o alvo. Bem, então o homem ele pecou conscientemente. Ele não foi inocente. Ele pecou conscientemente, porque foi o próprio Deus que disse para ele: não coma, mas se comeres, certamente morrerás. Então o homem pecou conscientemente. Mas Deus vai traçar o plano da redenção, o plano da salvação, quando anuncia ali no Gênesis 3,15, que da semente da mulher levantaria um que pisaria a cabeça da serpente, que ia redimir o homem. É a primeira profecia messiânica que encontramos na Bíblia. É o primeiro texto que fala da vinda do Cristo, do Cristo de Deus. E nós vemos, irmãos, que talvez você pode pensar assim, mas por que Deus? Por que Deus deu uma segunda oportunidade para o homem que pecou e não deu para Lúcifer lá no céu? Há uma diferença enorme. Uma diferença enorme. Porque lá no céu, você não vai ver nenhum querubim induzindo Lúcifer. Você não vai ver nenhum serafim, arcanjo ou um anjo induzindo ele a fazer coisa errada, a pecar, a desobedecer a Deus. Ele gera isso dentro de si. Ele gerou o pecado dentro de si. Eu quero ser igual a Deus. Vou fazer um trono semelhante ao de Deus. Eu quero governar, eu quero reinar. Eu quero dominar. Mas lá ele não conseguiu. Mas veio aqui para a terra e com muito pouco esforço conseguiu. O que ele não conseguiu lá em cima, ele consegue aqui embaixo. Porque com um setinho barato, uma conversinha mole, no ouvido da mulher, ele conseguiu fazer com que o casal pecasse e saísse da presença de Deus. E ele tomou o lugar do homem legalmente aqui na terra. O homem de governador, de dominador da terra, de lavrador da terra, passou a ser dominado pelo diabo, dominado pelo pecado, escravizado. A partir daqui o homem passou a ser escravo. Escravo do pecado e do diabo. Hoje, nós não passamos de escravos. Nós, irmão Mauro, nós. Porque hoje o homem não pode dizer assim, eu sou dono do meu próprio nariz. Não somos, irmãos. Nós somos escravos. Ou pertencemos a Deus, ou pertencemos ao diabo e o pecado. A diferença é que quando Jesus vai lá, nos resgata, nos salva, nós só vamos mudar de dono. Em vez de servir o diabo e o pecado, nós vamos servir a Deus. É por isso que quando nós enchemos a boca, eu sou servo do Senhor, eu estou dizendo que eu sou escravo
do Senhor. Tá? Então, o homem ele teve a oportunidade porque ele não criou isso dentro dele, ele não gerou isso dentro dele. O diabo sim. Então o diabo ele não teve essa oportunidade, mas nem por isso Deus deixou. Deus não deixou de castigar o homem. Ele é expulso e ele morre espiritualmente. Vou correr aqui porque ia falar aqui, mas está alongando demais o vídeo. E diz a palavra de Deus, irmãos, diz a palavra de Deus que Deus estabelece esse plano. E esse plano, irmão, ele salvífico, esse plano de salvação, ele vem mediante, irmão, arrependimento e confissão de pecado. Né? Se o homem ele não se arrepender, né, confessar sua culpa, é impossível de ele alcançar o reino de Deus. Essa foi a base, foi o tronco, foi a base da mensagem de João Batista. Essa foi a base, irmão. Ele veio preparar o caminho da redenção. A vida daquele que é prometido lá no Gênesis 3,15. O Senhor João envia João Batista para endireitar, o caminho. E a mensagem que João apareceu pregando no deserto da Judéia foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, versículo 1 e versículo 2. Isso aqui é a base da doutrina do arrependimento. João aparece no cenário qual, quando Israel está vivendo uma pseudo-religião, uma falsa religião. Os escribas e os fariseus acreditavam que bastava ser descendente de Abraão para eles entrarem, eles terem livre acesso ao reino dos céus. Pensavam que era somente executar as obras da lei, e se sentiam em uma posição privilegiada, porque eram descendentes de Abraão, que é o povo de Israel. E isso comparando aos gentios, porque Israel é a nação eleita e os gentios não. Então eles se sentiam privilegiados por isso aí. Então eles achavam que bastasse ser descendente de Abraão, eles entrariam no reino dos céus com facilidade. Mas João chega com a mensagem quebrando o sistema religioso deles. O falso sistema religioso, dizendo que é necessário arrepender-se para entrar no reino dos céus. Porque se não houver arrependimento, é impossível entrar no reino dos céus. E João vai dizer ainda e que esses arrependimentos tenham que ter frutos. Porque arrependimento sem frutos, irmãos, não é arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Porque se a pessoa ele diz que se arrependeu, mas os seus frutos não condiz com seu testemunho, ele não se arrependeu. Então ele tem que mostrar que ele se arrependeu e que o seu arrependimento tem que ser frutífero. Tem que produzir frutos. Porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, tem que se arrepender. O que é arrepender? Mudar de concepção. Mudar a rota. Mudar de atitude. Ter uma nova direção. Esta é a definição para arrependimento. Mudar de concepção. E era isso que João estava tentando colocar na cabeça dos judeus, dos fariseus e dos escribas. Entendeu? Que aquele sistema religioso deles era equivocado, era errado, era fraco. Que eles teriam que se arrepender. Mudar a rota, mudar de ideia, para poder assim adentrar no reino dos céus.
Nós sabemos que João ele chega numa época, irmão, de difícil. O sistema religioso de Israel era complicado, mas João ele não mudou, arrepende e começa a chamar o povo de raça de víbora, porque o reino dos céus é chegado. E quando João é preso, Jesus ele sai de lá de Nazaré, vai para as terras de Cafarnaum e vai pregar a mesma temática, a mesma mensagem. O tema é o mesmo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? E nós podemos traduzir a palavra arrependimento, né, do verbo grego, metanoia, que significa mudança de concepção. Né? Ou seja, o ponto de vista referente a uma determinada matéria. Então nós vemos aqui que arrepender é mudar de curso. Se não tiver arrependimento, irmão, se não mudar de curso, se continuar com o alvo errado, errando um alvo, isso quer dizer que você continua em pecado. Você não se arrependeu. Né? Então João ele anuncia que é hora de mudar de curso. Hein? Então nós vemos que Jesus ele vai continuar a mensagem de João. Então vamos aqui entrar na história do querido diácono. Nós vemos que o rapaz, irmãos, ele vivia uma vida bem com Deus, né? Era um cristão fiel, mas que um descuido, uma desatenção, uma brecha, foi o suficiente para ele perder a sua salvação. Nossa, irmão Mauro, o senhor está julgando, né? Eu não estou, irmão, com um juízo temerário. Eu não estou com falso senso de justiça. A introdução que eu trouxe aqui sobre a doutrina do pecado dá para você entender que sem arrependimento e sem confissão de pecado não há perdão. Não tem como entrar no reino de Deus. Não tem como. Mas, irmão Mauro, todo o histórico dele, de sinceridade, de fidelidade, foi somente um erro. Foi somente um erro. Né? Mas, irmãos, o pecado é uma coisa muito séria e muito grave. E que aborrece muito Deus. O pecado é tão grave, meus queridos irmãos, que Deus ele não poupou seu próprio Filho quando se fez pecador por nós. Quando se fez pecador por nós. Não é que ele estava cheio de pecado dele. Era o pecado seu, o meu pecado, eram os nossos pecados que estavam sobre ele. E Deus o desprezou. Deus o rejeitou. E esse foi o maior suplício de Jesus. Não foi os açoites, não foi a cruz, não foi os cravos, não foi a coroa de espinho, a humilhação de ficar nu no meio do povo, mas o desprezo do Pai, quando ele se encheu de pecado por nós. O Pai o abandonou. Ele vai olhar para o céu e vai dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desprezaste? Por que me desamparaste? Ah, irmão Mauro, mas aí era o plano da salvação. Era o plano da redenção. Jesus ele veio para isso. Sim, meu irmão. Então vamos mudar. Quantos pecados Adão cometeu para ser expulso do jardim do Éden? Somente um. Deus disse: não coma no fruto. Ele foi lá e comeu. E Deus não o perdoou. Deus destituiu ele do jardim. Destituiu ele da sua glória, expulsou. Então, infelizmente, meus queridos, foi uma atitude estúpida. Foi uma infelicidade terrível. Um descuido, uma brecha, foi o suficiente para ele perder a salvação. Infelizmente, eu poderia pensar diferente. Mas, infelizmente, é o que a Bíblia nos baseia, né? Nos dá base.
o que ela nos ensina, que sem arrependimento e confissão de pecado, não há perdão. Você pode dizer, mas irmão Mauro, João fala que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas você tem que entender que o versículo seguinte diz, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. E o versículo 10 ainda diz, se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. João não está dizendo aqui, meus queridos, que nós temos que ficar pecando. Quando João fala aqui, está falando da nossa natureza pecaminosa. Essa matéria aqui, que é inclinada a pecar. Que nós herdamos de Adão lá no Éden. Né? Quando Paulo diz lá em Romanos 3, 23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É isso que João está falando. É aquilo que Jesus falou lá na parábola das 10 virgens. Vigiai e orais para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas essa matéria aqui é fraca. Essa matéria aqui é terrível, irmão. A tendência dela é pecar. Né? Aqui João está falando do pecado que o homem herdou de Adão. Né? O próprio João disse, meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz que eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não há verdade. Tá? O pecado, ele existe e ele é tão grave, né, que Deus não perdoa o Filho que se fez pecado por nós. Né? Adão viveu 917 anos. 917 anos. A Bíblia não nos revela com quantos anos ele pecou, com quantos anos ele desobedeceu. Mas nós não podemos achar que no dia Deus criou os céus e a terra, no outro dia criou as plantas, né? No outro dia os peixes, depois criou Adão no outro dia ele pecou. Não. Adão viveu muitos e muitos anos. Né? Ele viveu muitos e muitos anos. E foi somente um pecado. Somente um pecado foi o suficiente para ele ser expulso do jardim e Deus coloca um querubim de vigia para que ele não voltasse e comesse da árvore da vida. Amém? Espero ter ajudado o irmão. Assim, se o irmão achar que tem alguns detalhes, algumas aplicações, fica à vontade. Quiser comentar, comenta. Quiser fazer um vídeo, faça. Né? Não só o irmão Hasmiller, Diácono Hasmiller, mas qualquer outro irmão. E aqui nós estamos para aprender, irmãos. Nós estamos aqui para aprender. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Né? Nós somos todos discípulos. Amém? Que Deus os abençoe e até a próxima aula. Tá bom? Eu vou postar também no YouTube, irmãos. Eu vou postar esse vídeo no YouTube. Primeiro eu vou botar aqui no grupo, depois eu vou colocar no YouTube. E eu gostaria de pedir ajuda dos irmãos, para estar curtindo o nosso canal lá. E eu vou deixar aqui também na descrição, né, do vídeo. E se inscrever, irmão, para nos ajudar no nosso canal. Para a gente poder tá melhorando. Porque nós sabemos que nós dependemos de inscrição, né, de curtida e de horas. Né,
horas de exibição. Então nos ajude lá, no nome de Jesus Cristo, que a graça e a paz seja com todos.